A carta roubada, parte 1. Em Paris, justamente depois de escura e tormentosa noite, no outono do ano 1800, desfrutava eu do duplo luxo da meditação e de um cachimbo feito de espuma do mar, em companhia de meu amigo Auguste Dupin, em sua pequena biblioteca ou gabinete de leitura, situado no terceiro andar da rua do Not, 33, Faubourg Saint-Germain. Durante uma hora, pelo menos, mantínhamos profundo silêncio cada um de nós. Aos olhos de algum observador casual, teria parecido intensa e exclusivamente ocupado com as volutas de fumaça que tornavam densa a atmosfera do aposento. Quanto a mim, no entanto, discutia mentalmente certos tópicos que haviam constituído o assunto da conversa entre nós na primeira parte da noite. Retiro-me ao caso da Rua Morgue e ao mistério que envolvia o assassínio de Marie Roger. Pareceu-me, pois, quase que uma coincidência, quando a porta de nosso apartamento se abriu e entrou o nosso velho conhecido, Monsieur G., delegado de polícia de Paris. Recebemo-lo com cordialidade, pois havia nele tanto de desprezível como de divertido, e não o vimos havia já vários anos. Tínhamos estado sentados no escuro e a entrada do visitante do Pan se ergueu para acender a luz, mas sentou-se de novo sem o fazer depois que G nos disse que nos visitava para consultar-nos, ou melhor, para pedir a opinião de meu amigo sobre alguns casos oficiais que lhe haviam causado grandes transtornos. Se se trata de um caso que requer reflexão, disse Dupin, desistindo de acender a mecha, será melhor examinado no escuro. Esta é outra de suas estranhas ideias, comentou o delegado, que tinha o costume de chamar estranhas todas as coisas que estavam além de sua compreensão e que, desse modo, vivia em meio de uma legião inteira de estranhezas. Exatamente, disse Lupin, enquanto oferecia um cachimbo ao visitante e empurrava para junto dele uma confortável poltrona. E qual é a dificuldade? Perguntei. Espero que não seja nada que se refira a assassínios. Oh, não, nada disso. Trata-se, na verdade, de um caso muito simples e não tenha dúvida de que podemos resolvê-lo satisfatoriamente. Mas depois pensei que Lupin talvez gostaria de conhecer alguns de seus pormenores e são bastante estranhos. Um caso simples e estranho, comentou Lupin. Sim, realmente. Mas por outro lado, não é nem uma coisa nem outra. O fato é que todos nós ficamos muito intrigados, pois, embora tão simples, o caso escapa inteiramente à nossa compreensão. Talvez seja a sua própria simplicidade que os desorienta, disse o meu amigo. Ora, que tolice! Exclamou o delegado, rindo cordialmente. Talvez o mistério seja um pouco simples demais, disse Dupin. Oh, Deus do céu, quem já ouviu tal coisa? Um pouco evidente demais. O delegado de polícia prorrompeu em sonora gargalhada, divertindo-se a valer. Oh, Dupin, você ainda acaba por me matar de riso. Qual é, afinal de contas, o caso em apreço? Perguntei. Pois eu lhe direi, respondeu o delegado, refestelando-se na poltrona enquanto retirava longa e meditativa baforada do cachimbo. Direi tudo em poucas palavras, mas antes de começar, permitam-me recomendar que este caso exige o maior sigilo. Perderia, provavelmente, o lugar que hoje ocupo se soubessem que eu o confiei a alguém. Continue, disse eu. Ou não diga nada, acrescentou Dupin. Bem, recebi informações pessoais de fonte muito elevada de que certo documento da máxima importância foi roubado dos aposentos reais. Sabe-se quem foi a pessoa que o roubou? Quanto a isso, não há a menor dúvida. Viram-na apoderar-se dele. Sabe-se também que o documento continua em poder da referida pessoa. Como se sabe disso? Indagou Dupin.
É coisa que se deduz claramente, respondeu o delegado, pela natureza de tal documento, pelo fato de não terem surgido certas consequências que surgiram em continente se o documento não estivesse ainda em poder do ladrão, isto é, se já houvesse sido utilizado com o fim de que este último se propõe. Seja um pouco mais explícito, pedi. Bem, atrevo-me a dizer que este documento dá à pessoa quem o possua um certo poder, no meio em que tal poder é imensamente valioso. O delegado apreciava muito as tiradas diplomáticas. Ainda não entendo bem, disse Dupin. Não, bem... A exibição desse documento a uma terceira pessoa, cujo nome não mencionarei, comprometeria a honra de uma personalidade da mais alta posição, e tal fato concede à pessoa que possui o documento ascendência sobre essa personalidade ilustre, cuja honra e tranquilidade se acham assim ameaçadas. Mas essa ascendência, intervim, depende de que o ladrão saiba que a pessoa roubada o conhece. Quem se atreveria? O ladrão, disse G. É o ministro D, que se atreve a tudo, tanto o que é digno como o que é indigno de um homem. O roubo foi cometido de modo não só engenhoso como ousado. O documento em questão, uma carta, para sermos francos, foi recebido pela personalidade roubada quando esta se encontrava sós em seus aposentos. Quando a lia foi subitamente interrompida pela entrada de outra personalidade de elevada posição, de quem desejava particularmente ocultar a carta. Após tentar às pressas e em vão metê-la numa gaveta, foi obrigado a colocá-la, aberta como estava, sobre uma mesa. O sobrescrito, porém, estava em cima e o conteúdo, por conseguinte, ficou resguardado. Nesse momento, entra o ministro D. Seus olhos de lince percebem imediatamente a carta, e ele reconhece a letra do sobrescrito, observa a confusão da destinária e penetra em seu segredo. Depois de tratar de alguns assuntos na sua maneira apressada de sempre, tira do bolso uma carta parecida com a outra em questão, abre-a, finge lê-la e depois coloca bem ao lado da primeira. Torna a conversar durante uns 15 minutos sobre assuntos públicos. Por fim, ao retirar-se, tira de cima da mesa a carta que não lhe pertencia. Seu verdadeiro dono viu tudo, certamente, mas não ousou chamar-lhe a atenção em presença da terceira personagem que se achava ao seu lado. O ministro retirou-se, deixando uma carta sem importância, sobre a mesa. Aí tem você, disse-me Dupin. Exatamente o que seria necessário para tornar completa tal ascendência. O ladrão sabe que a pessoa roubada o conhece. Sim, confirmou o delegado. E o poder conseguido dessa maneira tem sido empregado há vários meses para fins políticos, até um ponto muito perigoso. A pessoa roubada está cada dia mais convencida de que é necessário reaver a carta. Mas isso, por certo, não pode ser feito abertamente. Por fim, levado ao desespero, encarregou-me dessa tarefa. Não teria sido possível, creio eu, disse Dupin em meio a uma perfeita espiral de fumaça, escolher ou sequer imaginar um agente mais sagaz. Você me lisonjeia, respondeu o delegado. Mas é possível que haja pensado mais ou menos isso. Está claro, como acaba de observar, disse eu, que a carta se encontra ainda em poder do ministro, pois é a posse da carta e não qualquer emprego da mesma que lhe confere o poder. Se ele a usar, o poder se dissipa. Certo, concordou G. E foi baseado nessa convicção que principiei a agir. Meu primeiro cuidado foi realizar uma pesquisa completa no hotel em que mora o ministro. A principal dificuldade reside no fato de ser necessário fazer tal investigação sem que ele saiba. Além disso, preveniram-me do perigo, caso ele venha suspeitar de nosso propósito. Mas, disse eu, o senhor está perfeitamente a par dessas investigações.
A polícia parisiense já fez isso muitas vezes anteriormente. É verdade. Por essa razão, não desesperei. Os hábitos do ministro me proporcionam, sobretudo, uma grande vantagem. Com frequência, passa a noite toda fora de casa. Seus criados não são numerosos, dormem longe do apartamento de seu amo e, como quase todos, são napolitanos. Não é difícil dizer com que se embriaguem. Como sabe, tenho chaves que podem abrir qualquer aposento ou gabinete em Paris. Durante 3 meses não houve uma noite sequer em que eu não me empenhasse pessoalmente em enquadrilhar o Hotel D. Minha honra está em jogo e, para mencionar um grande segredo, a recompensa é enorme. De modo que não abandonarei as pesquisas enquanto não me convencer inteiramente que o ladrão é mais astuto que eu. Creio haver investigado todos os cantos e esconderijos em que o papel pudesse estar oculto. Mas não seria possível, lembrei, que, embora a carta possa estar em poder do ministro, como discutivelmente está, ele a tenha escondido em outro lugar que sua própria casa? É pouco provável, respondeu Dupin. A situação atual, particularíssima dos assuntos da corte e principalmente as intrigas em que, como se sabe, D anda envolvido, fazem da eficácia imediata do documento, da possibilidade de ser apresentado a qualquer momento, um ponto quase tão importante quanto a sua posse. A possibilidade de ser apresentado? Perguntei. O que vale dizer de ser destruído? Disse Dupin. É certo, observei. Não há dúvida de que o documento se encontra nos aposentos do ministro. Quanto a estar consigo próprio, guardado em seus bolsos, é coisa que podemos considerar como fora de questão. De acordo, disse o delegado. Por 2 vezes já fiz com que esse fosse revistado sob minhas próprias vistas por batedores de carteiras. Podia ter evitado todo esse trabalho, comentou Dupin. D, creio eu, não é inteiramente idiota, e assim deve ter previsto como coisa corriqueira essas revistas. Não é inteiramente tolo, disse G, mas é poeta, o que o coloca não muito distante de um tolo. Certo, assentiu Dupin, após longa e pensativa baforada de seu cachimbo. Embora eu também seja culpado de certos versos. E tal se nos contasse com pormenores como se processou a busca, sugeri. Pois bem, examinamos demoradamente todos os cantos. Tenho longa experiência dessas coisas. Vasculhamos o edifício inteiro, quarto por quarto, dedicando as noites de toda uma semana a cada um deles. Examinamos primeiro os móveis de cada aposento, abrimos todas as gavetas possíveis e presumo que os senhores saibam que, para um agente de polícia devidamente habilitado, não existem gavetas secretas. Seria um bobalhão aquele que permitisse que uma gaveta secreta escapasse à sua observação numa pesquisa como essa. A coisa é demasiado simples. Há um certo tamanho, um certo espaço que se deve levar em conta em cada escrivaninha. Além disso, dispomos de regras precisas. Nem a 50ª parte de uma linha nos passaria despercebida. Depois das mesas de trabalho, examinamos as cadeiras, as almofadas foram submetidas ao teste das agulhas, que os senhores já me viram empregar. Removemos a parte superior das mesas, para que, às vezes, a parte superior de uma mesa ou de outro móvel semelhante é removida pela pessoa que deseja ocultar um objeto. Depois, a perna é escavada, o objeto depositado dentro da cavidade e a parte superior recolocada em seu lugar. Os pés e a parte superior das colunas das camas são utilizadas para o mesmo fim. Mas não se poderia descobrir a parte oca por meio de som? Perguntei. De modo algum, se quando o objeto lá colocado for envolto por algodão,
Além disso, em nosso caso, somos obrigados a agir sem fazer barulho. Mas o senhor não poderia ter examinado peça por peça todos os móveis em que teria sido possível ocultar alguma coisa de maneira a que se referiu? Uma carta pode ser transformada em minúscula espiral, não muito diferente em forma e em volume, de uma agulha grande de costura, e desse modo pode ser introduzida na travessa de uma cadeira, por exemplo. Naturalmente, o senhor não desmontou todas as cadeiras, não é verdade? Claro que não, mas fizemos melhor. Examinamos as travessas de todas as cadeiras existentes no hotel e também as juntas de toda a espécie de móveis. Fizemos-lo com a ajuda de poderoso microscópio. Se houvesse sinais de alterações recentes, não teríamos deixado de notar imediatamente. Um simples grão de pó de verruga, por exemplo, teria sido tão evidente como uma maçã. Qualquer alteração na cola, qualquer coisa pouco comum nas junturas, seria o bastante para chamar-nos a atenção. Presumo que examinaram os espelhos entre as tábuas e os vidros, bem como as camas, as roupas de camas e as cortinas e os tapetes. Naturalmente, e depois de examinar desse modo, com a máxima minuciosidade, todos os móveis, passamos a examinar a própria casa. Dividimos toda a sua espécie em compartimentos que eram por nós numerados, a fim de que nenhum pudesse ser esquecido. Depois vasculhamos os aposentos palmo a palmo, inclusive as duas casas contíguas, isso com a ajuda do microscópio como antes. As duas casas contíguas, exclamei, devem ter tido muito trabalho. Tivemos, mas a recompensa oferecida é, como já disse, muito grande. Incluíram também os terrenos dessas casas. Todos os terrenos são revestidos de tijolos. Deram-nos relativamente pouco trabalho. Examinamos o músculo existente entre os tijolos e verificamos que não havia nenhuma alteração. Naturalmente, olharam também os papéis de D e os livros da biblioteca? Sem dúvida, abrimos todos os pacotes e embrulhos e não só abrimos todos os volumes, mas os folheamos página por página sem que nos contentássemos com uma simples sacudida, como é hábito entre alguns de nossos policiais. Medimos também a espessura de cada encardenação, submetendo cada uma delas ao mais escrupuloso exame microscópico. Se qualquer encardenação apresentasse sinais de que havia sofrido alteração recente, tal fato não nos passaria despercebido. Quanto a uns 5 ou 6 volumes recém-chegados às mãos do encadernador, foram por nós cuidadosamente examinados em sentido longitudinal por meio de agulha. Verificaram os assoalhos embaixo dos tapetes? Sem dúvida, tiramos todos os tapetes e examinamos as tábuas do assoalho com o microscópio. E o papel das paredes também. Deram uma busca no porão? Demos. Então, disse eu, os senhores se enganaram, pois a carta não está na casa como o senhor supõe. Temo que o senhor tenha razão quanto a isso, concordou o delegado. E agora, Dupin, o que é que me aconselharia a fazer? Uma nova e completa investigação na casa. Isso é inteiramente inútil, replicou G. Não estou tão certo de que Spiro comode que a carta não está no hotel. Não tenho o melhor conselho para dar-lhe, disse Dupin. O senhor naturalmente possui uma descrição precisa da carta, não é assim? Certamente. E aqui, tirando do bolso um memorando, o delegado de polícia pôs-se a ler em voz alta uma descrição minuciosa do aspecto interno e principalmente externo do documento roubado. Logo depois de terminar a leitura, partiu muito mais deprimido do que eu jamais o vira antes. Decorrido cerca de um mês, fez-nos outra visita e entregou-nos entregues à mesma ocupação que na vez anterior. Apanhou um cachimbo e uma poltrona e começou a conversar sobre assuntos corriqueiros. Por fim, perguntei: então, Monsieur G,
Que nos diz da carta roubada? Suponho que se convenceu afinal de que não é coisa simples ser mais astuto que o ministro. Que diabo carrega o ministro? Exclamou. Sim, realizei apesar de tudo um novo exame como o Dupin sugeriu, mas trabalho perdido como eu sabia que seria. Qual foi a recompensa oferecida a que se referiu? Indagou Dupin. Ora, uma recompensa muito grande, muito generosa, mas não me agrada dizer quanto precisamente. Direi, no entanto, que não me importaria de dar de meu cheque 50.000 francos a quem conseguisse obter essa carta. A verdade é que ela se torna a cada dia que passa mais importante e a recompensa foi ultimamente dobrada. Mas mesmo que fosse triplicada, eu não poderia fazer mais do que já fiz. Pois sim, disse Lupin, arrastando as palavras entre as baforadas de seu cachimbo de espuma. Realmente parece-me, no entanto, que não se esforçou ao máximo quanto a esse assunto. Creio que poderia fazer um pouco mais bem. Como? De que maneira? Ora, baforada, poderia, baforada, fazer uma consulta sobre esse assunto, hein, baforada? Lembra-se da história que se conta a respeito de Bernete? Não, que vá para o diabo, Bernete. Sim, que vá para o diabo e seja bem recebido. Mas certa vez, um avarento rico concedeu a ideia de obter de graça uma consulta de Arnett. Como tal fim, durante uma conversa entre o grupo de amigos, ensinou o seu caso ao médico, como se tratasse do caso de um indivíduo imaginário. Suponhamos, disse o avô, que seus sintomas sejam tais e tais. Nesse caso, que é que o doutor lhe aconselharia tomar? Aconselharia, claro, que tomasse um conselho. Mas, disse o delegado, um tanto desconcertado, estou inteiramente disposto a ouvir conselho e a pagar por ele. Daria realmente 50.000 francos a quem quer me ajudasse nesse assunto. Nesse caso, respondeu Dupin, abrindo uma gaveta e retirando um livro de cheques. Pode encher um cheque nessa quantia. Quando houver assinado, eu lhe entregarei a carta.